Abra comigo Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Êxodo 12, 1. A gente vai dar continuidade à série A Passagem, onde a gente vai estar falando um pouco sobre a Páscoa. E eu queria meio que dar uma introdução também para vocês. Eu quero aprofundar um pouco mais no tema, porque, cara, depois que eu entendi o real significado da Páscoa, depois que eu entendi o que verdadeiramente é a paixão de Cristo, a minha vida ela foi transformada. E eu tenho certeza que nessa noite pessoas também terão a sua vida transformada através do entendimento dessa palavra, amém? Êxodo 12, 1, o texto vai dizer o seguinte: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena, para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão. Amém? Como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Só até aí. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada vida aqui nesse lugar. Deus, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado, Deus, por cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui nesse lugar, que o Senhor, Pai, nos use nessa noite, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, Deus, que eu venha diminuir, mas o Senhor venha crescer. Pai, que em nome de Jesus, que a gente possa entender essa palavra, que o Senhor possa trazer discernimento. Deus, que corações estejam aqui como terra fértil a receber aquilo que o Senhor vem derramar. Abençoa essa noite, Deus. Entregamos total controle desse culto em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria explicar um pouco para vocês a respeito da Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica, inicialmente, né, uma celebração judaica, instituída por Moisés, seguindo a ordem do próprio Deus. 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus, ele fala com Abraão e ele mostra a Abraão, ele fala com Abraão sobre o futuro da sua descendência. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 13, Gênesis 15, 13, vai dizer o seguinte: Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Amém? Deus, ele mostra para Abraão, Deus, ele fala para Abraão
que a sua descendência, a nação de Israel, ia passar por um período de escravidão. Deus ele mostra a Abraão o que iria acontecer mais à frente. E se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai ver que lá na frente, mais tarde, José do Egito, que era bisneto de Abraão, ele foi traído pelos seus irmãos, Se você já tem um tempo de evangelho, você já conhece essa história. Ele é traído pelos seus irmãos, ele é espancado, ele é lançado num poço, ele é vendido como escravo, e José, ele vai parar no Egito. A Bíblia conta que José, ele continua sendo fiel a Deus mesmo em meio a toda perseguição e todo o cenário de caos que ele enfrenta naquele lugar. A Bíblia fala que José, ele chega até a ser preso injustamente. José, ele é caluniado, José, ele é acusado, mas ele ainda assim permanece fiel. E por conta da sua fidelidade com Deus e por conta do plano soberano de Deus, José, ele se torna governador do Egito. A Bíblia fala que vem um período de muita escassez naquele lugar, e José, com toda a sabedoria, ele começa a gerir o povo do Egito sobre como eles deveriam controlar a fome daquele lugar. E por conta disso, vidas e vidas são poupadas naquele lugar. Então, Jacó e a família de José se mudam para o Egito. O povo de Israel, eles se mudam para o Egito porque no Egito eles iriam ter melhores condições, até porque José era o governador naquele momento. Mas a Bíblia conta que depois de um longo tempo, José e toda aquela geração, ela morre, e Deus a todo momento ele ensina ao seu povo a estar lembrando das coisas que ele fez. É por isso que Deus ele estabelece memoriais, é por isso que Deus ele fala, olha, comemore isso em nome do Senhor, para que o nome do Senhor não seja esquecido naquela geração. E porque José e aquela geração e o Senhor foi esquecido, o povo de Israel acaba sendo escravizado pelo povo do Egito. E aquela promessa que Deus ele fez a Abraão, ela se concretiza naquele momento. O povo de Israel sofre por mais de 400 anos como escravos no Egito. E Deus, ele levanta Moisés para poder libertar esse povo da escravidão. Moisés, ele acaba sendo criado pela filha de Faraó. Existe um momento que tem uma recessão e todas as crianças estão sendo mortas. Toda criança de Israel está sendo morta e uma mãe, para tentar salvar o seu filho, lança o seu filho num rio, num cesto. A filha de Faraó recolhe aquela criança que era Moisés e começa a criar como se fosse o seu próprio filho. Mas a Bíblia fala que Moisés ele rejeita ser tratado como filho da filha de Faraó e ele prefere sofrer com seus irmãos do que desfrutar do prazer do pecado. Moisés ele entende que o seu povo está sendo oprimido, Moisés ele entende que o seu povo está sofrendo, então ele decide rejeitar, usufruir de luxos enquanto o seu povo também sofre. Deus, ele vendo essa atitude de Moisés, ele levanta Moisés como libertador do povo de Israel. A Bíblia fala que Moisés ele chega até o faraó e ele traz uma ordem que Deus ele tinha dado para que o povo fosse liberto, mas faraó ele nega a liberdade ao povo. Então Deus ele faz uma promessa e ele envia 10 pragas ao Egito para provar que Deus estava com o seu povo para que o faraó o libertasse. Só que a Bíblia fala que a cada praga que vinha contra aquele povo, o faraó ele titubeava, ele inventava uma desculpa, às vezes até ele dizia que ia libertar o povo, mas ele rejeitava. Até o momento que vem a 10ª praga do Egito, que é justamente esse momento que a gente leu aqui no texto. A Bíblia fala que Deus ele ia mandar um espírito de morte naquela região. E Deus ele disse, olha, esse espírito de morte ele vai passar varrendo todo o Egito. E todos os primogênitos irão morrer. Seja dos homens ou dos animais, todos os primogênitos irão morrer. Porém, para o povo de Israel, Deus ele diz o seguinte, mas vocês comemorarão a Páscoa. E essa Páscoa você vai pegar um cordeiro sem mácula, um cordeiro puro, um cordeiro, sem imundície. Você vai matar esse cordeiro, você vai pegar o sangue desse cordeiro e você vai passar nos umbrais da porta, ao redor da porta.
E quando o Espírito vier, a casa que tiver marcada pelo sangue do Cordeiro não vai ser tocada. Quem está comigo, diga amém.